Que o Senhor te use tremendamente, em nome de Jesus. Amém. Ô, glória! Meus irmãos, coloquem a mão no seu coração. Repita comigo assim: Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor hoje aprove trazer uma palavra para nós que está lá em Lucas. Nós vamos ler de Lucas 5, Lucas 1, do versículo 5 em diante. Essa luz azul aqui é uma bênção para quem usa óculos. Senhor, essa é a sua palavra no qual nós vamos ler. Que o teu Espírito Santo, amado de nossas almas, venha ministrar aos nossos corações, fazer aquilo que a tua palavra já faz, Pai, que é nos constranger, que é nos exortar mediante o teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Ô, glória, obrigada pela luz aqui. Vamos ler lá então, Lucas 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abidias. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Repitam comigo, ambos eram justos. Vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos. Diga comigo, não tinham filhos. Porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Repita comigo, cheio do Espírito Santo. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo. Repita, mudo. E não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, que lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que se dizia estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Repita, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me achou os ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, o Senhor trouxe essa palavra de uma forma muito específica. E nós vamos hoje entender o que nós temos carregado. E essa história é conhecida. Nós conhecemos a história desse casal, Zacarias e Isabel, que ambos eram irrepreensíveis, justos diante do Senhor, diante de todos os mandamentos e valores que o Senhor tinha para os ensinar. Porém, Isabel era estéril, que é algo que me faz um bocado de confusão. Porque se a palavra diz que eles eram ambos justos diante do Senhor, por que ela ainda era estéril? Porque naquela época ser estéril era motivo de desagrado divino, é como se eles não tivessem a bênção do Senhor. Então, faz um pouco de confusão. Mas segura um pouquinho que nós vamos entender. Então, estando Zacarias no serviço do santuário, apareceu-lhe um anjo. E lá no verso 13, o anjo vai dizer a ele: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, ficará grávida. Mas aí, logo em seguida, o anjo já nomeia o milagre, né? Já dá o nome, já dá o propósito, já dá o chamado, já diz como que ele deveria ser criado. O anjo manda tudo como deve ser. Mas, infelizmente, Zacarias, momentaneamente, ele se torna incrédulo. Por que você diz isso, pastora? Porque a frase dele diz: como terei eu certeza disso? Em algumas traduções diz: como saberei eu disso? E diante da incredulidade dele, o anjo disse que ele iria se tornar mudo. Mas aí eu me parei pensando, me perguntando, se ele era sacerdote, ele lia a palavra, como que ele não se lembrou de Abraão? Que aconteceu a mesma coisa com Sara? Ele em avançada idade, eles tiveram um filho. E será que isso muitas das vezes não acontece conosco? Nós nos tornamos incrédulos mediante determinadas situações? Mas lá em Romanos 4:20, nós vamos ler que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Que pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus. Pega a chave. Pega a chave. A falta de convicção silencia a sua adoração. Enquanto ele se tornou incrédulo, porque ele duvidou das boas novas que o anjo estava trazendo para ele, o que o anjo disse para ele? Porque você não creu nas palavras que eu disse, você ficará mudo. Então, quando eu e você não cremos naquilo que o Senhor está dizendo, ele silencia a nossa adoração. A fé não tem a ver com uma simples resposta, irmãos. A fé tem a ver com o foco da sua resposta e da minha resposta.
E o texto vai continuar dizendo que, terminados os dias, ele vai para casa, o ministério dele. Ele volta para casa. Isabel engravida. E ela se oculta por 5 meses. Ela fica quietinha no canto dela. E o texto vai dizer que ela se agrada porque o Senhor contemplou o opróbrio dela. O opróbrio quer dizer vergonha. Porque naquela época era uma humilhação não ter filhos. E o Salmo 34:15 vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre o justo. O que o capítulo 1, verso 6 diz? Que ambos eram justos. E que os ouvidos do Senhor não estão tapados para não ouvir o clamor. Então o Senhor ouviu o clamor de Isabel. E por isso se cumpriu a promessa. Isabel, sabendo disso, ela se alegrou, porque o Senhor contemplou as dores dela. E eu fico imaginando Isabel grávida, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E o sacerdote da casa mudo. Sem poder, ele poderia até colocar a mão, mas ele não podia lançar uma palavra de bênção sobre a promessa que ele acabou de receber. Já parou para pensar nisso? Aquilo que você tanto queria, aquilo que você tanto pediu, porque o anjo disse, a sua oração foi ouvida. Porque ele não creu, porque ele não teve fé, ele foi impedido de adorar ao Deus de Israel. Isabel sabia que esse mês que ela ficou quietinha, oculta em casa, porque era preciso. Em Eclesiastes 3:1 vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu e da terra. Por que nós, quando nós recebemos uma bênção, nós vamos direto para o Facebook para contar? Por que você não retém aquilo que o Senhor está te dando? Espera o tempo certo de falar. Muitas das vezes a gente perde a bênção ou deixa de ganhar porque nós falamos no tempo errado. Não é porque eu recebi uma bênção que eu tenho que falar. E o texto continua dizendo, o anjo vai até Nazaré. Esse anjo passeia, né, gente? Deus manda ele lá em Nazaré, lá na Galileia, na cidade de Nazaré. E aí ele vai encontrar uma virgem prometida a José. E o nome dela é Maria. Então ele entra e ele diz assim, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Meu Deus, imagina um anjo chegando lá na sua casa. Alegra-te favorecido, o Senhor é contigo. Alegra-te minha filha, o Senhor é contigo. Isso é palavra de Deus, nós temos que viver a palavra. Alegra-te porque o Senhor é contigo. E assim o anjo fez. E como Zacarias, ela se perturbou, porque imagina um anjo dizendo para você, ainda te chamando pelo nome. Se sou eu falar, ai meu Deus, chegou a minha hora, vai, leva. Jesus chamou minha senha. Mas ele disse, não temas, ainda não é o seu tempo. Porque achaste graça diante de Deus. E assim como o anjo fez com Maria, com Zacarias, ele fez com Maria. Ele deu nome ao milagre, ele relatou o propósito, ele deu eternidade, ele derramou o reinado, ele falou quem seria, até o nome ele deu para o milagre. Porque Deus, quando ele dá a visão, ele dá o encaminhamento, ele dá a provisão, ele não te deixa só. E nós temos que entender isso. Deus, ele é Pai, e tudo que ele faz é perfeito, e é para a glória dele. E diferentemente de Zacarias, olha a resposta de Maria. Como será isso se nunca tive relações com homem algum? Meu Deus. Pensa aí. Os estudiosos dizem que Maria devia entre ter 12 e 16 anos. Virgem, prometida, e agora grávida. O que vai ser da minha vida? Jesus, como é que é isso? Aliás, era Deus, né? Deus, como é que vai ser isso? E você é apedrejada, porque naquela época era motivo de adultério. Mas pronto, ela não se preocupou. Ela falou, como que isso vai acontecer? Fala aí. Me conta aí. Maria se colocou à disposição de Deus, dos planos de Deus. Ela não queria saber o que ia dar, se ela ia ser apedrejada. Ela queria cumprir aquilo que o anjo estava dizendo para ela. Então o anjo
tranquiliza Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele te envolverá com o poder do Altíssimo e da sua sombra. E o ente santo que estará em você será chamado Filho de Deus. Eu acho que eu caía dura se eu ouvisse essa verdade. Mas Maria foi uma mulher tão de fé, que o anjo continuou. Porque Deus não nos deixa perdido, Ele não nos deixa sem uma direção. O anjo deu uma pista para Maria. Eu parafraseando agora. Mas sabe, Maria, a sua parenta está grávida. Já está indo para o 5º mês. Tipo assim, pega a visão, né? Se aconteceu com você, se aconteceu com ela, já aconteceu com você também. Se ela que se dizia estéril e você que é virgem, o que há de impossível para o meu Deus? O Senhor não nos deixa enganado. E perceba que a nossa promessa pode passar pela promessa do outro. A sua fé pode impactar a vida do outro. Isso é muito sério. O que nós temos carregado? Maria nos mostra que ela tinha uma fé incondicional no Deus de Israel. Ela não pestanejou, ela não duvidou. Como que vai acontecer isso? Me fala. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar mais? Eu tenho que subir monte? O que eu tenho que fazer? Porque a fé, não basta você ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você tem que ter um agir. Você não pode ficar aqui parada. Ai, eis-me aqui, outra vez. Diante de ti abro o meu coração. Então abre o seu coração. Rasga diante dele. Rasga o céu diante dele. Pai, me fala. Tem que tomar uma decisão? Eu preciso de fé. O que o Senhor quer de mim? Maria foi essa mulher. Ela teve essa decisão. Logo então, que Maria recebe essa palavra, e o anjo diz a ela que para Deus não haverá impossíveis diante da sua promessa. Maria, como serva, humilde e temente ao Senhor, diz: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Diferentemente de Zacarias, ela aceitou aquilo que o Senhor tinha para ela. Ela não quis saber o que ia acontecer. Ela simplesmente seguiu. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Segundo o propósito daqueles que foram chamados. E a Bíblia continua dizendo que Maria vai apressadamente à região, que ela se arruma apressadamente e ela vai para a região montanhosa. Eu aprendo duas coisas aqui com Maria, gente, com a atitude dela, duas virtudes que me encantam. A primeira virtude é a nobreza, a compaixão. Porque pensa comigo, Isabel estava em idade avançada, agora grávida. O anjo diz que já estava no 5º mês. Isabel, como as outras mulheres, não tinha a facilidade da torneira, né, gente? Abrir a torneira e sair água, não. Ela tinha que ir lá no poço, pegar a água, trazer, depois pegar de novo para lavar a roupa. Os afazeres da casa, quem estava fazendo para Isabel? Quem estava cooperando com Isabel? Ainda que Zacarias ajudasse, não sei, no mundo de hoje, eu trazendo para o nosso contemporâneo, era diferente uma mulher fazer. Então Maria, acredito que Maria pensou assim: não, eu preciso ir lá, eu preciso aprender, eu preciso ajudá-la, auxiliá-la, né, nos afazeres da casa. A segunda virtude que eu vejo na atitude de Maria é a sabedoria. Lá em Tito 2 diz que as mulheres mais idosas, mais antigas, devem ensinar as mais experientes. E Maria, sabendo disso, poxa, se ela é idosa, ela já deve ter visto partos, já deve ter tido experiências. Maria queria observar. Porque ela teve 3 meses para poder observar como acontece essa questão de arrumar uma casa, de ser grávida. O que a mulher vai sentir? Gente, uma mulher de Deus, ela não vai para o Facebook, para as redes sociais, tirar dúvida. A dúvida dela é sanada na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está aqui. Tudo que eu e você precisamos está aqui. Todas as respostas para a nossa vida, para qualquer tipo de dúvida.
E Maria foi até Isabel, uma mulher mais experiente. Porque eu aprendo que quando algo é novo e eu não sei o que fazer, eu me apresso para andar com a águia. Eu me apresso para andar com aquele que tem experiência. Eu não me apresso para andar com galinha. Meu esposo fala uma frase assim: galinha que anda com pato morre afogado. Você está sendo pato, você está sendo águia. Você quer carregar experiências ou você quer carregar inutilidades para a sua vida? Com quem você tem andado? Aonde você tem buscado? Quem tem sido sua fonte de sabedoria, de experiência, de conselho? Seu pastor, seu líder? O horóscopo? Vai queimando, Jesus. Quem tem sido sua fonte de sabedoria? Então, o verso vai dizer que Maria entra na casa de Zacarias. E Isabel, ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Tem alguém aqui? Maria entra na casa de Zacarias. Quando Isabel ouve a saudação, a criança lhe estremeceu no ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Meu irmão, pega a visão. Eu não sei como Maria saudou a Isabel, mas eu posso imaginar que foi Shalom, que é uma saudação mais comum na boca dos judeus. E Shalom quer dizer paz do Senhor. Se a saudação que Maria fez foi Shalom, ou seja, ela qual for, a criança estremeceu. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo aqui? O que eu carrego, eu derramo no outro. Porque o que a palavra do Senhor falou? O que o anjo disse? Maria, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo estava com Maria. E o que Maria carregava, gente? Jesus. E quando Jesus chega, quem é que chega primeiro? É a paz. Quando Jesus chega, o ambiente muda. Ele é a paz. Em João, esqueci onde que está o João aqui. O versículo diz que a paz no Senhor Jesus é uma alegria que não há igual. A paz nele, ninguém pode dar como ele dá. Quando Maria entra e saúda, não tem a ver com Maria, tem a ver com o que ela carregava. Quando você chega lá no seu trabalho, o que você derrama? Quando você entra na sua casa, os seus filhos estão chegando, o seu marido está chegando, o que você derrama nele? O que você está carregando para derramar nele? Você tem carregado ódio? Você tem carregado falta de perdão? Você tem carregado orgulho, rancor? Porque se é isso que você tem carregado, meu irmão, eu tenho algo a te dizer. O ambiente que você entrar é isso que você vai derramar. Maria carregava paz. Maria foi revestida do poder de Deus, do Espírito Santo. E quando ela chegou, Isabel foi totalmente revestida pelo mesmo Espírito. Ela foi cheia, a palavra diz que ela ficou possuída do Espírito Santo. Pega a visão, uma mulher de Deus anda com uma mulher de Deus. O homem de Deus reconhece outro homem de Deus. Sabe o que Isabel foi ali naquele momento? O Espírito profético desceu sobre ela. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor... Quem que falou com ela que Maria estava grávida? Quem revelou a ela? O Espírito Santo de Deus. Uma mulher de fé reconhece uma outra mulher de fé. Um homem de Deus reconhece um outro homem de Deus. O profeta reconhece um outro profeta. Meu irmão, você não está pegando a visão. Quando Jesus chega no ambiente, até a tristeza salta de alegria. Porque não tem como. O anjo disse a Maria que o filho que ela carregava seria o filho de Deus. E não tem a ver com ela. Quando os dois ventres se uniram, o poder de Deus, a palavra, o verbo encarnado, e aquele que viria a ser o precursor, o mensageiro de uma autoridade maior, ele iria falar de alguém muito maior do que ele, se encontra. O reino foi estabelecido ali, o poder de Deus, a fé que ambas tinham, corroborou para algo poderoso acontecer. Imagina a alegria de Jesus claro que eles eram crianças,
Mas imagina a alegria, porque a palavra diz que estremeceu de alegria. Ambos já estavam cheios do Espírito Santo. O que eu e você temos carregado nesses dias atribulados, nesses dias de incertezas? Meus irmãos, nada abalou a fé de Maria e de Isabel. Elas creram na promessa daquilo que o Senhor tinha falado. Nada pode parar um adorador, nada pode parar um adorador. Nosso irmão Gustavo falou aqui que agindo Deus, ninguém impedirá. O seu milagre, a sua promessa, Deus não esqueceu de você. Ele vai cumprir, mas no tempo certo, há tempo determinado para todas as coisas. E você vai saltar de alegria. Porque o justo, ele vive pela fé. Mas ele não precisa ver para crer, ele tem que crer. A resposta é, o que eu farei? O que o Senhor precisa que eu faça? Essa foi a resposta de Maria. E é nisso que nós temos que pautar a nossa fé. Quando nós estamos diante de uma pessoa santa, eu me torno santa. Você já reparou que quando você tem um amigo que só reclama de dor? Ah, como é que você está hoje? Ah, não estou bem não. Nossa, menina, está ruim, está tudo ruim. Menina, eu acordei com a dor nas costas, depois me veio uma dor de cabeça, depois eu entortei o pé, ai, está tudo ruim, ó Deus, ó céus. Acaba que você fica assim, não, que chatice, né? Não vou nem conversar com ele, porque tudo dele está ruim. Agora, fica perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eita, xarabai, ei que Deus hoje vai fazer a vitória. Ei, varão de guerra, vamos marchar, vamos romper, porque hoje o Senhor, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim. Você fica até, nossa, vamos sim. E você vai. O ambiente, nós carregamos o ambiente, nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Há poder no nome de Jesus. Em Apocalipse diz que as bênçãos já estão derramadas, nós só temos que acessar. E por que eu não tenho acessado? Porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento, por falta de intimidade. Eu preciso carregar essa verdade que é Jesus. Eu preciso carregar essa certeza de que Ele é comigo. E o que eu aprendo? Se Deus escolheu uma virgem nova e uma senhora idosa, estéril, mas Ele cumpriu a promessa em ambas, é porque não tem a ver com a idade. A sua promessa vai chegar. A sua promessa vai chegar. Tem a ver com aquilo que você tem crido, aquilo que você tem carregado, aquilo que você tem derramado. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível e nada pode parar o agir dele. Nós temos que entender que a verdadeira alegria só pode ser encontrada em Jesus. Era João 15:11 que eu ia falar. A verdadeira alegria só pode ser encontrada nele. E o encontro do verbo com a gratidão, com a resposta da fidelidade do Senhor, gerou frutos. Gerou fruto. Gerou tanto fruto que Maria entoou um cântico. Isabel entoou um cântico. A palavra vai continuar, nós não vamos ler por causa do tempo. E assim que Maria entoou um cântico, passou-se 3 meses, ela voltou para casa. E quando ela voltou para casa, passado um tempinho, João nasceu. Nós não vamos ler por causa do tempo. E quando João nasceu, os vizinhos se alegraram, porque eles ficaram maravilhados com aquilo, com aquela promessa. E eles ficaram sem entender. E chegado o 8º dia, eles levaram o menino para ser circuncidado. Então, eles falaram assim, o nome dele vai ser Zacarias, né? E a mãe dele, não, de modo nenhum. De modo nenhum, o nome dele vai ser Zacarias. Mas não tem ninguém com esse nome lá na sua família? Tem que ser Zacarias. Foram até Zacarias perguntar a ele. E com gestos, né? É nome? Blá, blá. Não sei como é que foi o negócio lá, mas tentaram conversar com ele. E Zacarias pediu uma tabuinha. Aí ele escreveu no nome, assim, lá na tabuinha. O nome dele é João. Sabe o que significa João, meus irmãos? Oh, Deus poderoso. Significa Deus fez a graça. E imediatamente a Bíblia diz que a boca
de Zacarias, se abriu e a língua foi destravada. E ele exaltou o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, na sua infinita misericórdia, como Pai, Ele precisava tratar o coração de Zacarias. Ele precisava mostrar para ele que a graça dele, independente da nossa lógica, da nossa humanidade, Ele ia fazer. Ainda que nós duvidemos dele, Ele ia fazer. E Ele vai fazer na minha e na sua vida. A diferença é que Zacarias teve que observar a graça. Ele teve que observar a obra das mãos poderosas do nosso Deus. Meus irmãos, não vamos perder a oportunidade de adorar o Senhor. Em todo o tempo. Tá chorando? Louve. Tá doendo? Louve. Precisando? Louve. Tá chorando? Louve. Seu louvor invade o céu. O louvor, ele tem o poder de quebrar cadeias. Ele tem poder de afastar demônios. Ele tem poder de reavivar aquilo que você tem dentro de você. E foi isso que aconteceu com Zacarias. Imediatamente ele começou a adorar. Ele começou a exaltar o nome do Senhor. E eu acho tão tremendo que quando Isabel diz que quem sou eu para que venha a minha mãe do Senhor, Isaías já dizia lá no capítulo 9, no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E esse será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o seu governo estará sobre os seus ombros. Gente, não há nada que possa parar Jesus. Quando a presença do Espírito Santo, ela chega através de você, ela tem o poder de mudar o ambiente. Se nós tivermos a noção do que nós carregamos, do poder que nós carregamos, nós iríamos adorar mais, nós iríamos orar mais, nós iríamos jejuar mais, nós iríamos nos humilhar mais na presença do Senhor, nós iríamos buscar Ele incessantemente. A nossa alma ia gemer de dor por Ele incessantemente todos os dias. Porque Jesus é tudo, Jesus é o dom de Deus, Jesus é vida. Jesus é o ar que nós respiramos, Ele é tudo que nós precisamos. E ainda assim a gente murmura. Eu li uma frase de um russo, que ele disse assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Eu não sei quem que revelou isso a esse homem, mas é a mais pura verdade. Esse vazio, essa ausência de algo, essa busca incessante, essa ansiedade que nós temos, é falta da presença de Deus. Porque a palavra de Deus: lançai sobre mim todo o seu medo, todo o seu jugo. Vinde a mim aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O que eu e você temos carregado, que não nos tem permitido viver a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? Se eu estiver carregando ódio, meus irmãos, eu vou derramar ódio no ambiente que eu estou. Se eu estiver carregando amor, eu vou derramar amor. Mas essa história, ela nos faz ver claramente a soberania de Deus na realização dos seus propósitos. Independente se Ele escolheu Maria, se Ele escolheu Isabel, o que importa é que Ele é um Deus poderoso e Ele vai fazer aquilo que Ele cumpriu. Porque não tem a ver com a nossa idade, tem a ver com a fidelidade dEle. E eu queria terminar com Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça de Deus que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, que nessa noite nós possamos entender que a fé é um dom de Deus. E que nós precisamos exercer essa fé. Exercer a ponto de nós
derramarmos no nosso irmão, no nosso próximo. O nosso próximo é aquela pessoa que está mais próxima. Não é só os da nossa casa. Nós precisamos derramar aquilo que o Senhor tem para nós. E o que Ele tem para nós é a vida. É a misericórdia, é a compaixão. Fique de pé no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Eu queria que você pensasse agora, com os olhos fechados, o que você tem carregado? O que você tem gerado no seu ventre? O que você tem deixado de gerar? As promessas que o Senhor te fez há muito tempo atrás estão esquecidas? O que você tem deixado de viver por achar que Deus esqueceu de você? Hoje Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama. E que as promessas dEle são infindáveis. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Somente creia que Ele é seu Pai, que Ele é poderoso. Está sentado Adore o Senhor. no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória. Aleluia, Senhor. Seja o Obrigado, Deus, por essa noite, Pai. Eu creio que a palavra do Senhor tocou no nosso coração e ela nos encheu nessa noite. E eu quero falar para você, meu irmão, você que ainda não tomou a decisão, essa é a noite de você dar um passo de fé. Essa é a noite de você entregar o seu coração para o Senhor. Essa é a noite de você reconciliar com o Senhor. E como é de costume, nós damos essa oportunidade para que você dê esse passo de fé. Se você ainda não entregou sua vida para o Senhor e quer entregar nessa noite, levanta sua mão. Nós queremos orar por você. Você que não entregou sua vida para o Senhor e deseja fazer isso hoje, que essa palavra tocou no seu coração, e você quer dar esse passo de fé, levanta sua mão que nós queremos orar por você. E você também, que quer reconciliar com o Senhor,
por algum motivo você se afastou e nessa noite você quer voltar para os seios do Senhor. Também levanta sua mão. Se tiver alguém aí que levantou sua mão e queira vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Não tem? Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez aqui no nosso coração nessa noite. Nessa noite, Deus, o Senhor nos ensinou a carregar o Teu Espírito Santo dentro de nós, se manifestando dentro de nós, para que nós possamos exaltar o Teu santo nome todo o tempo, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor nos trouxe, ó Pai, o Senhor nos leva para casa. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo fato do Senhor ter nos trago aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Porque a Tua palavra ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E foi ela que penetrou dentro de nós hoje, separando juntas e medula, separando o joio do trigo, nos ensinando, ó Deus, os caminhos que nós devemos percorrer, Pai. Ou melhor, o caminho que devemos percorrer, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele, Senhor, Ele que vai nos guiar até a nossa casa, Ele que vai nos guiar o resto da nossa semana. É o Teu Espírito Santo, é aquele que vai nos conduzir, Pai. Porque nós nessa noite escolhemos mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui na Tua presença, para louvar o Teu santo nome e para receber do Senhor, Pai, essa palavra rema, para receber do Senhor o Teu próprio Espírito, Senhor, se manifestando dentro de nós e nos dizendo, ó Pai, o quão o Senhor é por nós. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Graça nós Te damos, ó Pai. Graça nós Te damos por essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para o nosso Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus.